Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida continua avançando no seu propósito ousado de interpretar versículo por versículo o saltério, os 150 salmos. Já demos passos importantes porque já comentamos versículo por versículo 6 salmos, os 6 primeiros, e estamos concluindo, esperamos com esse programa concluir a interpretação versículo por versículo do salmo de número 7. Hoje vamos refletir, interpretar com os padres da igreja os versículos 17 e 18, os dois últimos versículos desse salmo. No programa anterior, terminamos de refletir e interpretar com os padres da igreja os versículos 15 e 16. Agora já vamos ao versículo 17. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. Para entendermos esse versículo, vou fazer uma breve síntese do contexto no qual esse salmo foi redigido. Foi redigido pelo rei Davi, quando estava sendo perseguido, acossado, procurado, caçado pelos seus muitos adversários, dentre eles o seu filho Absalão, que queria matar o pai, que queria destruir o pai, que queria se apropriar do trono do pai. E com ele, muitos inimigos estão à procura do rei Davi. E é quando ele redige esse salmo, o salmo da aflição, pedindo a proteção, o refúgio de Deus, para que ele o preserve dos seus muitos inimigos. E esse versículo se refere a esses inimigos. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. É o mesmo princípio contido no versículo 16, já comentado no encontro passado. Abre um fosso profundo, mas cai num abismo por ele mesmo cavado. É o princípio, se você fizer o mal para alguém ou tentar, você vai acabar sofrendo e experimentando a própria maldade que você queria ou conseguiu infligir para aquela pessoa ou para quem quer que seja. Com a palavra, interpretando esse versículo, como sempre de forma magistral, Santo Agostinho. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. O pecador não quis fugir do pecado, mas tornou-se escravo dele, conforme declara o Senhor: quem comete o pecado é escravo. Sua iniquidade, portanto, estará sobre ele, e a esta o pecador se submete, porque não pôde dizer ao Senhor, como os inocentes e retos: minha glória, exaltas a minha cabeça. Assim, ficará em posição inferior, de sorte que a iniquidade fique por cima, e sobre ele descerá. Pesa sobre ele, onera-o, não lhe permite voar ao repouso dos santos. Tal acontece, se no perverso a razão for serva, e a concupiscência dominar. Essa lei é muito sábia. Deus não precisa maquinar, perpetrar nenhuma coisa para retribuir, não por vingança no sentido humano, mas por correção, castigo que visa a correção, o mal que uma pessoa praticou contra outra. Nesse próprio mal já está embutido o castigo que ela vai experimentar. Esse é o sentido do Salmo 7, versículo 17. Sua malícia recairá em sua própria cabeça. O texto não diz que vai ser do mesmo jeito, mas foi sofrimento, ela vai sofrer. Foi prejuízo, ela vai ser prejudicada. Causou dano, ela vai ser danificada. E nisso, Deus seja louvado por essa lei tão sábia. O mal não fica impune, nem nesta vida, nem na outra vida.
Por isso, costumo dizer, e repito aqui, quem faz aqui, paga aqui. O que eu não posso dizer é se paga completamente, sem prejuízo do juízo rigoroso a que todos nós nos submeteremos quando deixarmos esta vida, porque todos haveremos de prestar contas diante do Senhor. Agora vamos à segunda interpretação desse versículo dada por São João Crisóstomo. Dessa vez é um pouco longo o que vai escrever, o que vai aparecer aí, escrito por São João Crisóstomo, mas de uma sabedoria tremenda. Ele vai explicar, repito, o versículo 17. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. Com a palavra, São João Crisóstomo. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. Tais coisas se dizem de Aquitofel e Absalão. Sobre a cabeça de um e do outro recaiu o castigo. Aquele se enforcou, dando fim à sua vida. Absalão, passando debaixo de uma árvore, foi apanhado pela sua cabeleira e ficou lá por muito tempo. Também Judas acabou com a vida na forca, sabendo que tudo foi feito em detrimento de sua cabeça. Aquitofel, compreendendo perfeitamente que Davi venceria, se enforcou. Absalão, porém, foi enforcado à força e não foi tirado dali no mesmo instante, mas como num julgamento. Foi primeiro suspenso e somente depois foi cravado com adagas. E perante a sentença divina, Deus que veio do alto, esteve pendurado por um longo tempo, flagelado pela sua consciência. Ele queria esganar com a mão direita na garganta de seu pai, e o pai implorou aos soldados para perdoá-lo. Davi estava tão longe da vanglória que mesmo depois da morte do filho o pranteou. E para que aprendas que o que aconteceu não foi um fato humano, mas um julgamento totalmente divino, amarraram seu cabelo ao tronco e foi entregue como um ser irracional. O cabelo servia de corda, a árvore servia de madeira, e um asno o conduziu diante dos soldados. Vede que fato admirável! Sofrendo esses acontecimentos, ninguém do seu povo ousou chegar até ele para libertá-lo, mesmo com muito tempo para fazê-lo. Deus planejou precisamente isto, que não fosse abatido, nem fosse levado derrotado diante de seu pai, porque as entranhas paternas o perdoariam. E o que é mais admirável, quem reconciliou o pai com ele seria o mesmo que o mataria, como um acusador que ameaça com veemência. Certamente foi este Joabe que o matou, mas foi Deus quem impôs a sentença. Meu comentário, isso é assustador. Atenção agora, três personagens, três. Aquitofel, Absalão e Judas Iscariotes. Aquitofel era homem da confiança de Davi. Passou-se para o lado do seu filho Absalão. Absalão era filho de Davi e se tornou seu inimigo. Então Aquitofel ficou do lado de Absalão e começou a contar os segredos do rei Davi. Tornou-se um conselheiro de Absalão. Ocorre que o exército de Absalão já não tinha mais tanta força. E Aquitofel percebeu: se Absalão é derrotado, certamente Davi vai me matar. E antes que isso acontecesse, ele vai e se enforca. Que tragédia! Um traidor e depois pesada a sua consciência cheia de pecado, cheia de remorso, ele vai e se enforca. O mal que ele desejou para Davi, quando decidiu trair Davi, acaba se voltando contra ele. E pelas suas próprias mãos ele se mata.
Segunda figura, exatamente Judas Iscariotes. Traiu Jesus. Cheio de remorso, ele foi colher aquilo que ele semeou. Vendi um inocente e foi se matar. Meu Deus do céu, que situação! Senhor da glória, o mal que Judas Iscariotes alimentou no seu coração contra Jesus, se volta contra ele. E pelas suas próprias mãos, ele vai se enforcar. É a lei da vida. É a lei do eterno retorno. Se você faz, você vai colher aquilo que você semeou. Eu pediria a você que, no final desse bloco, você não esquecesse aquela lei de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que o homem semeia, isso ele colherá. Antes, eu queria fazer uma brevíssima alusão. Aquitofel se suicida e o próprio Absalão, que se revoltou contra o pai, acaba fugindo do exército do pai, por ter uma cabeleira grande, montado num jumento, correndo, fugindo, feito um covarde, ele fica preso numa árvore e não pode sair dali porque está num lugar alto, e quanto mais ele se movimenta, é impossível que ele sozinho consiga, e fica ali durante um certo tempo. Então vem o general do rei Davi, Joabe é o nome dele, e vê exatamente o inimigo que queria ver o rei Davi morto. Ele então pega adagas e, digamos assim, dá o golpe de misericórdia. E Absalão acaba colhendo aquilo que ele semeou. O mal que ele desejou para o pai voltou-se contra ele. Ele que queria ser o algoz do pai, esganar o pai, acabou morrendo como um miserável, pendurado numa árvore, como uma desgraça, profundamente humilhado, frustrado no seu plano e morto pelo general do rei Davi. Bem, quem faz aqui, paga aqui? Ora, por favor, esse ditado tem fundamentação bíblica. Salmo 7, versículo 17. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua fronte. Daqui a pouco a gente volta para o último versículo desse salmo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, debruçando-se sobre a interpretação, versículo por versículo, do Salmo de número 7. No primeiro bloco, vimos o versículo 17. Agora vamos ver o último versículo desse Salmo, a conclusão, o arremate, o corolário desse que é um dos mais belos salmos do Saltério, o maior até agora, dentre todos os 7 já estudados, esse é o maior e tem 18 versículos. Vamos então ao 18º, ao último versículo do salmo cuja autoria é do rei Davi. Com a palavra, Davi. Eu, porém, confessarei o Senhor por sua justiça e salmodiarei ao nome do Senhor, o Altíssimo. Confessarei o Senhor. Confissão pode ser entendida no sentido do reconhecimento do pecado, não é o caso, mas confissão é um ato de fé na justiça do Senhor. Com a palavra, interpretando esse versículo, uma longa reflexão sobre confissão. Confessar o Senhor pela sua justiça e salmodiar o nome do Senhor por todas as maravilhas, pelas dádivas que ele concedeu, por ter libertado Davi
das garras dos seus inimigos. O contexto de todo o salmo é um apelo à justiça de Deus. Davi está se lamentando, está reconhecendo diante de Deus que se sente só e indefeso e se abandona e implora a proteção do Senhor para livrá-lo dos seus inimigos. Com a palavra Santo Agostinho refletindo esse verbo, eu confessarei o Senhor. Eu, porém, confessarei o Senhor por sua justiça. Trata-se da confissão da justiça de Deus, a respeito da qual assim falamos, na verdade, Senhor, tu és justo, ao protegeres os justos, de tal modo que por ti mesmo os iluminas, e dispões acerca do pecador, de sorte que fique assim punida a malícia que é deles, não tua. Essa declaração louva tanto o Senhor, que nada podem as blasfêmias dos ímpios, os quais, procurando escusar os próprios crimes, não querem atribuir os pecados à sua própria culpa, isto é, não querem que a culpa seja sua. Por tal motivo, encontram meios de acusar a sorte, ou o fado, ou o diabo, a cujas tentações podemos não consentir, conforme quis nosso Criador. Ou inventam que existe outra natureza, não oriunda de Deus, esses infelizes, hesitantes e errados, ao invés de louvarem a Deus, pedindo que os perdoe. Não convém seja perdoado, senão aquele que confessa, pequei. Quem vê, pois, Deus classificar os méritos das almas de tal maneira que, dando a cada um o que é seu, não se altere absolutamente a beleza do universo, em tudo dá louvor a Deus. Esta confissão não é própria de pecadores, e sim de justos. Não se trata de confissão de pecados quando o Senhor diz, eu te confesso, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Também diz o eclesiástico, confessai o Senhor por todas as suas obras. Assim direis em seu louvor, todas as obras do Senhor são magníficas. É possível assim interpretar este salmo se alguém, com mente piedosa, auxiliado pelo Senhor, distinguir entre os prêmios dos justos e os suplícios dos pecadores, e como que através destas duas espécies de pessoas, o universo criado por Deus é ornado de maravilhosa beleza, de poucos conhecida. Disse o salmista, confessarei o Senhor, ao Senhor pela sua justiça, como alguém que não sabe terem sido as trevas feitas por Deus, no entanto, terem sido por ele dispostas em ordem. Pois Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Não disse, façam-se as trevas, e as trevas foram feitas. Contudo, as dispôs em ordem. Por isso se diz, separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Eis a distinção. Fez uma coisa e a pôs em ordem. Não fez a outra, no entanto, a ordenou igualmente. Já no profeta se acha que as trevas significam o pecado. A tua noite resplenderá como o dia pleno. E o apóstolo declara, o que odeia o seu irmão está nas trevas e, principalmente, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Não quer dizer que as trevas tenham uma natureza. Toda natureza, enquanto tal, forçosamente é um ser. O ser, porém, pertence à luz, o não ser às trevas. Quem, portanto, abandona quem o criou e se inclina para a criatura, o nada, entenebrece por causa deste pecado. Todavia, não perece inteiramente, mas ocupa ínfimo lugar. O salmista, após ter proferido confessarei o Senhor, para não julgarmos ser confissão de pecados, acrescentou no final, e salmodiarei ao nome do Senhor, o Altíssimo. Salmodiar relaciona-se à alegria, à penitência dos pecados, à tristeza. Pode-se também aplicar este salmo à pessoa do homem Senhor, se relacionarmos as expressões humildes nele empregadas e nossa fraqueza, que ele assumiu. Glorificar o Senhor porque tudo é perfeito o que ele diz, tudo é perfeito quando ele faz, nada é objeto da mínima censura, porque Deus dispõe tudo com a sabedoria que não está ao nosso alcance, ao alcance da nossa inteligência compreendê-la. Isso diz respeito também ao mundo do mal.
a perversidade do ser humano e também a dos diabos. Porque até os demônios, quando Deus permite que eles ajam na nossa vida, eles estão sujeitos a esse misterioso plano de Deus que sabe tirar dos males queridos e praticados por anjos decaídos e pessoas humanas um bem maior. Assim, glorificarei o Senhor por sua justiça. Isto é, Deus é justo mesmo quando o mal parece imperar, parece triunfar, parece ser uma realidade impune. É um engano. A justiça de Deus está muito bem disposta, com peso, com sabedoria, com número e com momento para que as suas etapas se manifestem. Para concluir, temos ainda 5 minutos e meio, a segunda interpretação desse último versículo do Salmo, dada por São João Crisóstomo. Outra ótica, outra visão, outra perspectiva, também essa muito bonita. Como sempre, é santo, é doutor da igreja. Os melhores intérpretes da Bíblia estão aqui, com a palavra, o Boca de Ouro. Nada nos une tanto à virtude como falar assiduamente com Deus, dar-lhe graças continuamente e cantar salmos a Deus. Pois bem, canta salmos a Deus quem se admira de sua justiça e de sua paciência. Mas como falar de paciência se ele aniquilou o tirano? Certamente houve grande e muita paciência. Ele lhe concedeu muito tempo para alcançar a conversão. Concedeu-lhe possuir a realeza para que, vendo a casa onde cresceu e foi educado pelo zelo do seu pai, pudesse fazer penitência. Se não tivesse sido uma fera e tivesse uma alma de pedra, todas estas coisas teriam sido removidas. A mesa que compartilhou com seu pai, a casa, as suas decisões e palavras teriam mudado quando ele preparava o assassinato. Ele aqui está falando de Absalão, inimigo do rei Davi. Junto com essas coisas, havia outras que eram suficientes para acalmá-lo. Assim, ele teria ouvido falar que marchava desterrado e errante, porque sofreu males extremos. Mas se nem mesmo esses acontecimentos o acalmaram, convinha que as coisas que aconteceram com Aquitofel, punição e morte, iriam levá-lo totalmente à penitência. Ele não desconhecia as coisas que aconteceram com o amigo. E o que tinha a censurar no pai para fazer tais coisas? O que o fez mudar? Era, portanto, necessário que fosse visto e demonstrado que, sendo fratricida, devia dominar-se a si mesmo. Porém, não encontrando nada digno de censura no seu pai, mas dominado por um desejo insensato, sendo o pai idoso e próximo da morte, não esperou sequer um momento, porque ele não pensou que, mesmo que vencesse, teria a vida mais miserável de todas, amaldiçoado e impuro, até pelo troféu da vitória. O mistério do mal, como o próprio nome diz, não tem explicação. O mal tem uma lógica que, no momento, por uma causa que nós desconhecemos, ele faz a pessoa que o comete imaginar que ele é lógico, que ele é certo. E isso faz com que o coração fique empedernido nesse propósito. Mas Deus, com toda a paciência, antes que, digamos assim, deu o sinal verde para que aquilo que a própria pessoa cavou para prejudicar os outros, nela ele caia. Espera, aguarda, dá muitos sinais, faz muitos apelos, dirige muitos convites, muitas exortações, antes de a pessoa começar a colher o mal que ela mesma semeou. Assim, Deus deve ser glorificado por todos nós, porque Ele é justo. Sim, Deus é justo quando Judas Iscariotes se enforca? Sim, mas quem se enforcou não foi Deus enforcou Judas, não foi Judas que se enforcou. E ele teve 3 anos
de paciência de nosso Senhor para impedi-lo de fazer isso, mas ele quis fazer. Quis trair Jesus e ninguém o forçou, e Deus não o impediu. Quis se enforcar, nem Jesus o impediu, nem nenhuma outra causa o impediu. Deus seja glorificado por tudo isso. Deus seja glorificado por Aquitofel, que cometeu suicídio. Nisso Deus não pode ser culpado. Foi Aquitofel quem decidiu trair Davi, passar-se para o lado de Absalão, e ele se suicidou. Deus seja louvado e glorificado por Absalão, que, por livre iniciativa dele, passou a odiar o pai, passou a perseguir o pai, passou a desejar a morte do pai e morreu de uma forma triste, pendurado numa árvore com adagas. Deus seja louvado pela perfeição dos planos de Deus, que até dos males sabe tirar um bem maior. Terminamos de comentar o Salmo 7. A partir do próximo encontro, começaremos a interpretação do Salmo de número 8. Deus seja louvado, porque já estamos dando passos importantes na nossa aventura. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.